O que você não vê é mais importante daquilo que você vê. Fala, senhoras e senhores, estamos nós aqui para mais uma quarta-feira, crescermos juntos. E pela fé eu vou te encorajar a já dar like nesse vídeo, a compartilhar para o maior número de pessoas. Se você está chegando agora e não é inscrito aqui no nosso Exército da Graça de Deus, que você faça isso, clica nesse sininho aí, se inscreve no canal. Se você também não me acompanha lá no Instagram, uma rede social que eu uso muito, com mais uma ferramenta de levar conhecimento, levar conteúdo, de interagir com as pessoas. Lá a gente pode ter uma interação talvez maior do que aqui. Me siga lá no Instagram, @fe_brant, Brant com temudo, tá aparecendo aí na tela. Já dá like nesse vídeo, como eu disse, compartilha, porque nesse vídeo eu trago mais um insight, mais um input para você aplicar. Lembrando que a nossa missão aqui é trazer coisas práticas para você pegar do vídeo e aplicar hoje mesmo na sua vida e na sua família aí, onde você estiver, com quem você estiver nesse tempo de crise, de quarentena. Às vezes o que nós não podemos ver é mais importante do que aquilo que nós conseguimos ver. Vou repetir. Aquilo que nós não conseguimos ver, aquilo que nós não conseguimos enxergar, é mais importante do que aquilo que nós conseguimos enxergar, daquilo que nós conseguimos ver. E é nessa linha de raciocínio que nós vamos hoje caminhar juntos. Pensa só comigo. A economia toda, do mundo todo, do tempo que nós estamos vivendo, está com suas pernas bambas. Está aí tremendo na base. Por conta do quê? De um vírus. E aí eu quero aqui já respaldar essa afirmação do começo, porque o vírus é algo que ninguém vê. Como eu disse, às vezes o que ninguém vê, o que você não consegue enxergar é mais importante do que aquilo que você consegue ver. Nesse momento nós estamos vivendo isso nesse tempo. Um vírus é mais importante do que toda a economia da nação, do mundo. Os Estados Unidos, que é um país aí com uma economia forte, que tem um caixa, que é um país aí de primeiro mundo, está aí abalado por conta de algo que ninguém consegue enxergar. Por conta de algo que ninguém consegue ver onde está, por conta de um vírus que é algo invisível. E agora, com essa mesma afirmação, eu quero trazer para o nosso contexto, porque isso aqui que é o nosso real motivo. A Bíblia diz que tão certo quanto o ar que nós respiramos, Deus está entre nós. Você não consegue enxergar o ar. E da mesma forma que um vírus hoje é mais importante que uma economia, existe algo invisível, existe um ar que você está respirando, que é mais importante do que qualquer outra coisa. Aquilo que é invisível, que diz a Bíblia, mas que é real. O que é isso que é invisível, mas é real? Você sabe que a Bíblia fala que existe um reino que nós não conseguimos ver. Existe um mundo que nós não conseguimos enxergar, que é o mundo espiritual. E se você for estudar as Escrituras, fala que foi o mundo espiritual que fez com que o mundo real existisse. Foi do sobrenatural, foi do invisível que o real, que o natural passou a existir. Então, começa a parar para pensar o que está acontecendo hoje. Existe um vírus que é mais importante do que uma economia, fazendo essa analogia. Mas existe no nosso contexto aqui, e é essa perspectiva que eu quero trazer para você hoje. Existe algo invisível, mas que é real, como diz a palavra de Deus, que é muito mais importante, que é muito mais relevante do que aquilo que você enxerga. E eu quero perguntar para você, você crê no seu carro? Eu sei que você crê, você acredita que ele está lá. Você crê na sua casa, você acredita na sua casa. Você crê na sua família, você crê na sua casa. Como eu já disse, no seu carro, nas suas posses. Você crê nas suas roupas, no seu alimento. Você crê nisso porque você vê isso. A Bíblia diz, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Ou seja, nós somos esses que vivemos por essa fé. Nós somos esses que não precisamos ver as coisas para acreditar que elas são reais. E eu creio que Deus está usando esse tempo para fazer e chacoalhar toda a igreja da face da terra, sua eclésia, os seus filhos, para que entendam que nesse tempo, no tempo que nós estamos vivendo, o tempo da crise, o tempo do caos, existe algo que é muito mais importante do que aquilo que nós estamos vendo. E que não é o vírus. Existe algo que é muito mais real do que aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos. Nós estamos vendo com os nossos olhos como se os noticiários fossem a final de um campeonato de futebol, sei lá, de basquete, de beisebol, onde eles estão ali computando os corpos. E isso me traz uma agonia, me traz uma ira no meu coração, porque isso virou um entretenimento. As pessoas se sentam à frente de um jornal para computar quantos corpos. Hoje morreu 100, hoje morreu
300, 1000. E isso virou entretenimento. Isso está entrando na vida das pessoas porque elas estão vendo isso. Então isso hoje, para as pessoas que não têm entendimento, é a coisa mais importante. Mas eu quero que você, com seus olhos espirituais agora, você passe a enxergar, ou melhor, a lembrar que existe algo invisível. Existe algo que, assim como o ar que você está respirando hoje, existe, mas que talvez o seu olho natural não esteja enxergando e ele não vai enxergar muitas vezes, porque isso está em outro reino. Está no reino sobrenatural. Eu quero trazer à sua mente também o que diz a palavra quando ela diz que a nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Para analisar isso. Se a nossa luta não é contra a carne, quer dizer que não é contra algo visível. A nossa luta não é contra aquilo que você consegue ver. A nossa luta não é contra aquilo que os nossos olhos enxergam nesse cenário, nesse mundo. A nossa luta é contra as coisas que nós não conseguimos ver. A nossa luta é espiritual. Então quero que você, assim como existe um vírus que você não vê, que você também acredite que existe algo do reino, no reino sobrenatural, do reino invisível, que também é real, tão real quanto aquilo que você enxerga. Como eu já disse, seu carro, sua casa, existe algo que é invisível, mas é real. E a nossa luta não está nas coisas desse mundo, a nossa luta está contra as coisas que nós não conseguimos ver. Então que você comece a trazer toda essa sua mentalidade, todo esse ensinamento, toda essa mente para que você consiga guerrear nesse tempo, para que você consiga guerrear contra o adversário certo, para que você não fique aí desferindo golpes no ar, como diz a palavra, sem alcançar o seu adversário, mas que você seja certeiro. E que você seja, sabe, como uma flecha, como diz a palavra, aquela flecha que acerta o alvo. Assim nós devemos ser. Por isso nós devemos ter entendimento de quem é o nosso real inimigo. Eu quero trazer agora, indo para o final do vídeo, a questão da fé. Muitos usavam a sua fé como uma forma de barganha com Deus. Infelizmente nós podemos ter essa conclusão hoje. Que enquanto as coisas estavam bem, as pessoas iam ali para uma igreja ou mesmo na sua casa, oravam: Senhor, eu uso a minha fé e eu quero isso. Senhor, eu uso a minha fé para que meu filho seja restaurado, para que meu casamento seja... Eu uso a minha fé para isso, E agora a gente pode ter uma visão um pouco mais ampliada sobre o que é a fé. E como eu disse, nós víamos muitas pessoas usando a fé meio que para manipular Deus. Espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. E hoje nós estamos vivendo um tempo que nós não conseguimos controlar nada. Você não consegue controlar nada. Hoje está tudo dentro de casa. Hoje está todo mundo aí preso numa quarentena, esperando aí o que o governo vai permitir com que a gente faça. Então todos nós estamos sem controle das coisas deste mundo. Estamos sem controle das coisas que nós conseguimos ver. Mas como eu entrei na questão fé, e eu quero terminar o vídeo falando sobre a fé, você precisa ressignificar a sua fé. Você precisa entender de fato o que é essa fé. E você vai encontrar nas escrituras, por exemplo, em Efésios 2:8, quando diz... pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé é algo que não vem de você, não vem de mim. Não é algo humano. A fé é um dom que Deus nos dá. Então a fé é invisível. Olha só, eu quero que você comece a entender com essa mente 360 aí. A fé é invisível. Você não consegue enxergar a sua fé. Foi algo que Deus te deu, é um dom que Deus te deu. Você tem ela, porque Deus te deu isso, é o que diz a palavra de Deus, mas você não enxerga ela. E também em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza, diz que a fé é a convicção de coisas que você espera, de fatos, de coisas que você não vê. Ou seja, a fé, ela é invisível. Assim como o vírus, a fé é invisível. E agora eu quero perguntar para você que está me ouvindo, por que você acredita que existe um vírus? Por que você acredita que esse vírus é real e não acredita que a fé, que as coisas espirituais também são reais? Por que você acredita que o vírus está matando um monte de gente, mas não acredita que existe alguém que ressuscitou dentre os mortos e que hoje o Espírito Santo de Deus está em mim, está em você, e é isso que opera nas nossas vidas? Por que você não acredita nisso? Eu creio que Deus está usando tudo isso para trazer a razão e trazer esse entendimento para muitas pessoas nesse tempo. Da mesma forma com que você tem a capacidade de acreditar num vírus, você tem que ter a capacidade de acreditar em um Deus que talvez você não veja com seus olhos naturais. Você tem que ter a capacidade de acreditar nesse reino que eu iniciei o vídeo falando, no reino sobrenatural, no reino invisível, mas que é real. Então, para fechar esse vídeo, eu quero dizer para você, a fé, como eu já disse, é algo invisível. E a fé não é uma alavanca. A fé não é aquela alavanca que você senta lá como aquelas maquininhas de cassino e você gira ela e fala: vamos ver o que vai dar. Estou usando a minha fé, vamos ver agora isso. Não é isso. Eu quero que você veja a fé hoje, nesse cenário, de fato como ela é. A fé é uma lente.
A fé é uma lente que vai te dar uma perspectiva de algo que você não consegue enxergar sem ela. Sem a fé você não vai conseguir enxergar as coisas sobrenaturais, as coisas invisíveis, mas que são reais. Mas quando você coloca essa ótica, quando você coloca essa lente, você enxerga aquilo que a fé faz com que você enxergue, as coisas que os olhos naturais não enxergam, aquilo que você não consegue captar. Quando você ativa a fé, você começa a olhar. É como aquela visão noturna, como aquela visão de infravermelho. Você só consegue enxergar aquelas coisas quando você coloca aqueles óculos. A fé é a mesma coisa. Quando você ativa a sua fé, a fé que é um dom que já está em você, mas você precisa ativar ela, você vai ter uma perspectiva que você vai começar a enxergar coisas que nesse mundo as pessoas não enxergam, que os olhos naturais não são não estão aptos a captar. E muitas vezes essa lente, a fé, vai mudar a situação. Muitas vezes quando você colocar essa lente, esses óculos espirituais, usando a sua fé, a situação vai ser mudada. Mas muitas vezes quando você colocar essa lente, não é a situação que vai ser mudada. Às vezes ela vai mudar a forma com que você vê a situação. Então isso aqui é algo muito profundo, eu quero que você entenda pelo Espírito. Quando você utiliza a fé, quando você exerce a sua fé, quando você exercita essa fé que já está na sua vida, muitas vezes você vai fazer com que a situação seja mudada através da sua fé. Mas muitas vezes você vai ser mudado. Você vai ter uma outra perspectiva da situação. E isso é maravilhoso, porque só quem nasceu de novo, só quem já tem esse dom da fé em sua vida, consegue entender essa visão toda do reino sobrenatural, do reino invisível. Eu quero terminar esse vídeo dizendo para você, da mesma forma com que você acredita num vírus, que hoje você passe a acreditar nesse reino invisível, nas coisas espirituais, mas elas são tão reais quanto essa tela que você está enxergando, elas são tão reais quanto a casa que você tem, quanto o carro que você tem, quanto o emprego que você tem, porque a palavra de Deus diz que foi do mundo invisível, foi das coisas que nós não conseguimos enxergar, que esse mundo passou a existir. Ou seja, existe um reino que é muito mais natural do que esse reino que nós enxergamos. Que nesse tempo de loucura, que nesse tempo de crise, de caos, você possa começar a viver mais no Espírito, você possa começar a andar mais no Espírito e que você possa começar a viver mais as coisas do Espírito. Eu entendo que é isso que Deus está fazendo com muitas vidas, trazendo vidas para viver uma experiência sobrenatural com Ele. Eu espero que isso aconteça com você, que você busque isso e que você viva nessa perspectiva, porque afinal de contas, nós somos seres espirituais. Eu espero que você tenha entendido isso nesse vídeo. Dá like se você não deu ainda, compartilha para o maior número de pessoas, manda aí para que outras pessoas possam ter esse entendimento e que nós possamos crescer. Até quarta que vem, nesse mesmo horário, aqui no canal. Vamos juntos, Exército da Graça, estamos só começando. A boa obra Ele já nos prometeu. Até quarta que vem, é nóis!